Olá, meus lindos, vamos então falar de hidrostática hoje. Bom, hidrostática nós já estudamos corpos sólidos, né, lá na mecânica em equilíbrio. Chegou a hora de estudar fluidos em equilíbrio. Então é isso que a gente vai estudar na hidrostática. Existe também o estudo na hidrodinâmica, né, principalmente Bernoulli, estudo de fluidos em movimento. Tem muito que ser aprendido ainda em fluidos em movimento, mas vamos ficar aqui pelo menos na hidrostática. Bom, primeira coisa, qual é a grande diferença entre densidade e massa específica? Isso tem que estar muito bem na sua cabeça. Bom, densidade e massa específica podem ser a mesma coisa em um exemplo, mas podem ser coisas diferentes em outro. Olha só, pensa numa barra de ferro. Como ela é totalmente feita de ferro, a densidade é igualzinha à massa específica. Enquanto que, nesse caso aqui, a barra é barra madeira, a barra é barra madeira, a barra é metade de madeira, metade de ferro. Logo, a densidade nada mais é do que a média ponderada da massa específica da madeira e da massa específica do ferro. Deu para entender essa diferença? Quando são corpos com misturas, nós analisamos a densidade, que é essa brincadeira de média ponderada da massa específica. Quando é um objeto só com o mesmo material, a densidade é igual à massa específica. Vamos lembrar agora o que é pressão, pressão, pressão na pressão. A gente está lembrando, gente, para forças perpendiculares. É a mesma coisa lá do torque. E se não for perpendicular, você decompõe, tá bom? Bom, pressão é força sobre área. Eu errei aqui, né? Escrevi área de novo, burro. Força sobre área. Essa força a gente pode até chamar de Fy, né? Eu posso escrever Fy, mas isso aí você já sabe, é a força perpendicular sobre a área. Newton por metro quadrado é o que a gente define como sendo Pascal, tá bom? Então a pressão, seja pressão em fluido, pressão em sólido, pressão no que você quiser, né? Pressão do seu coração, meu amigo, qualquer coisa. Pascal sempre é uma unidade adequada, é a unidade do sistema internacional que a gente usa, tá bom? Bom, um exemplo legal que a gente pode falar há um tempo atrás tinha essa brincadeira de deitar em camas de pregos. Era feita de pontinhas de prego a cama, só que eram várias, entendeu? Bom, a gente analisando, se eu pensar num prego só, né? Isso aqui é um prego, você vai lá na tua mão e pô, bate com tudo no prego, vai doer, com certeza. Porque você está fazendo uma força F numa área muito pequenininha, que é a área pontiaguda do prego. É a área pontiaguda do prego. Agora, se são vários e vários pregos, essa área aumentou muito. Se a área aumenta muito para uma mesma força, você vai ter uma baixa pressão. Então, o que nós sentimos vai ser uma baixa pressão e a gente não sente dor. Mesma coisa ocorre no tamanco fino, né? No salto alto fino da mulher. Hoje em dia, os homens também estão usando, né? Mas no salto alto que a gente está falando. E então, essa pontinha fina faz a pressão ser alta, né? E assim existem vários e vários exemplos. Bom, vamos falar agora da pressão atmosférica. A gente sabe que existe uma quantidade de ar em cima da nossa cabeça, em torno de 150 quilômetros de ar na nossa atmosfera. Parece pouco, né? A gente olha assim, 150 quilômetros, mas se você a maior montanha existente, que é o Everest, né? A maior montanha que nós temos, o pico, está aproximadamente a 9 quilômetros acima do nível do mar, né? A gente está trabalhando aqui ao nível do mar, então está aproximadamente 9 quilômetros. Então, assim, a atmosfera é muito grande, né? Você pode analisar a atmosfera como sendo algo muito grande. Bom, então quanto menos ar eu tiver, por exemplo, aqui é o DF, Planalto, Planalto Central. No Planalto Central, a quantidade de ar que eu tenho é menor, né? É bem menor a quantidade de ar. Isso faz com que, como o ar tem peso, isso gera uma pressão de ar chamada pressão atmosférica. E a pressão da atmosfera ao nível do mar vale 1 atm, que é aproximadamente 1,01 vezes 10 a quinta pascais, que é aproximadamente, né, esse 0,1 a gente corta, 10 a quinta pascais, que é newton por metro quadrado. Deu para entender a brincadeira? Então, por exemplo, a pressão aqui em Brasília, ela é maior ou menor do que a pressão ao nível do mar lá no Rio de Janeiro? Com certeza ela é menor, né? E é por esse motivo, por ter uma pressão menor, é que a água, ela acaba fervendo a uma temperatura um pouquinho diferente, não é exatamente os 100 graus Celsius, né? Então a gente pode analisar essa brincadeira. Bom, pensa no negócio aqui. 10 a quinta newtons metro quadrado eu posso escrever como sendo 5 zeros newtons em 1 metro quadrado. Ou seja, eu estou falando de 100 mil newtons
por metro quadrado. Então eu estou brincando, na verdade, de um peso de 10.000 quilogramas, tipo assim, 10 carros. Isso é só a massa de ar que tem nessa nossa estrutura de 150 quilômetros. Deu para entender mais ou menos onde a gente quer chegar? Bom, vamos continuar então, pessoal. Vamos para o princípio de Stevin. O princípio de Stevin, a gente vai analisar agora a pressão. Pressão na pressão. Pressão em um líquido. Olha só, pressão é força sobre área, certo? Nós sabemos disso. Porém, o peso do líquido é mg, né? Na verdade, a força F é o próprio peso do líquido sobre a área. Legal. Então a pressão é mg sobre área. Porém, a massa, nós sabemos que densidade, não dá para ver, é massa sobre volume. Então implica que a massa é a densidade vezes o volume. Então eu vou escrever no lugar de massa, densidade vezes o volume. Então temos que a pressão é a densidade vezes o volume vezes a gravidade sobre a área. Certo? Bom, só que o volume nada mais é do que a área da base vezes a altura. Então temos que a pressão é a densidade, a área da base vezes a altura vezes a gravidade sobre a área. Decepa as áreas. A pressão em um líquido, então, é definida como sendo dGH. A pressão em um líquido é a densidade desse líquido vezes a gravidade, normalmente entre 10 e 9,8, vezes a altura que você está. Beleza? Bom, a altura, gente, cuidado, não é a altura que você está não, eu falei errado. É a altura de líquido que tem sobre você. Então, fingindo que esse cara está tampado, está vedado, qual que é a pressão nessa bolinha? Vale a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura, porque esse líquido está fazendo uma pressão inteirinha. Agora, suponha que eu esteja analisando a bolinha aqui. Vai ficar D vezes G vezes H sobre 2, porque é a metade. Tudo bem? E agora vamos supor que aqui a pressão é zero. Por quê? Porque eu não tenho pressão no líquido. O líquido não está fazendo mais pressão, né? E aqui é vedado, lembrando que é vedado. E se não fosse vedado, gente, aí sim a gente teria que somar a pressão atmosférica. Então, vamos analisar isso aqui. No ponto A de Amora. No ponto A, a pressão no ponto A, tá dando para chegar aí? Ela vai ser igual a dG vezes H, que é essa altura inteira, mais a pressão atmosférica, que no caso seria 1 atm se fosse ao nível do mar. Então a gente tem que fazer essa brincadeira se for aberto. Se for fechado, a pressão atmosférica não interfere, tá bom? Beleza? Bom, bem interessante. Bom, o princípio de Stevin também diz pra gente um negócio interessante, que depende só da altura. Então, vamos brincar aqui. Deixa eu pegar um outro papel pra gente poder brincar. Pensa só nesses 3 tipos de sólidos aqui com líquido dentro. E, sei lá, um fininho assim. E esse daqui também que eu vou desenhar, sei lá, esse assim. Bom, e aí eu vou pôr líquido em todos eles, tá? Vou pegar minha caneta azul, vou pôr uma água, pá, pá, pá e pá. Finge aí que ficou bonitinho. A pressão no ponto A é igualzinha à pressão no ponto B, que é igualzinha à pressão no ponto C, que é igualzinha ao ponto D. Ah, mas aqui tem mais água. Não, não é pela quantidade de água, é pela altura, a mesma altura para todos. Isso é que o princípio de Stevin fala pra gente, tá bom? É a mesma altura. E a pressão no ponto F é a mesma do ponto G, que está na mesma altura, que é a mesma do ponto H, que é a mesma do ponto I, né? Supondo que os bloquinhos estão abertos. Eu desenhei esse aqui fechado, né? Mas finge que está aberto. Então a pressão é igual. Se esse estiver fechado, vai ser diferente, porque aqui eu não tenho que somar a pressão atmosférica. Enquanto que aqui eu tenho que somar, aqui eu tenho que somar e aqui eu tenho que somar, né? A pressão atmosférica está agindo nesses 3 casos. Se esse estiver fechado, não age. Se estiver aberto, age. Tudo bem? Bom, então vamos falar rapidamente do princípio de Stevin, né? Pode ser. E a pressão é dGH, depende da altura, da densidade e, lógico, da gravidade. Tá bom? Para calcular a diferença de pressão em 2 pontos, basta pegar o ΔP, é dG, ΔH, né? Você pode escrever até mais bonito, né? ΔP é dG, ΔH. Pronto. Princípio de Stevin
diz isso pra gente. Gente, algumas coisas interessantes que eu quero falar ainda nessa aula. A gente ainda vai entrar em outros assuntos bem interessantes, que é o princípio de Pascal, né? E vai falar um pouquinho sobre empuxo. Mas, por enquanto, algumas coisas interessantes, ó. Como a pressão é DGH, para fluidos diferentes, nós temos pressões diferentes, porque as densidades foram variadas, certo? Bom, a pergunta que não quer calar. Quanto de um fluido eu preciso para ter a pressão atmosférica? Quanto que eu vou precisar? Eita, bati. Quanto que eu vou precisar? Eita, bati de novo. Quanto que eu vou precisar de, sei lá, de um fluido que eu queira para que eu tenha pressão atmosférica? Eu quero saber exatamente isso. Então, primeiramente, vamos analisar a água. A densidade da água é 10 ao cubo quilogramas metro cúbico, né? 1 grama por centímetro cúbico, 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. Então, pressão, 10 à quinta, é igual a D, G, vamos pôr 10 o G aqui, vezes H. Quero saber quanto de água eu preciso para ter a pressão atmosférica. Então, H vai ficar 10 à quinta por 10 ao cubo, dá 100. Por 10, dá 10. H igual a 10 metros. Então, quer dizer que se eu estou na água e eu desço 10 metros, eu somo mais 1 atm. Desci 20 metros, eu somo 2 atm. Então, pensa só, na piscina. A piscina está aqui. Qual que é a pressão se essa altura for 20 metros? A pressão vai ficar a pressão atmosférica, que é 1 atm, mais a pressão de 10 metros, que é mais 1 atm, mais a pressão dos outros 10 metros, que é mais 1 atm. Logo, a pressão resultante no ponto A, PA, vale 3 atm. Fez sentido? Fala, fez. Fez sentido. Isso aqui é a quantidade de altura de água que eu preciso para que eu tenha pressão de 1 atm. Né? Isso aqui implica 1 atm. 1 atmosfera. Ah, legal, legal o estudo para água. Achei interessante, achei bem interessante. Vamos fazer o estudo agora para o mercúrio. Eu tenho essa densidade aí de 13,6 vezes 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. Vai ficar assim, ó, 10 à quinta é igual a 10 ao cubo vezes a densidade de 13,6. Opa, isso aqui é a densidade, né? Isso aqui tudo é a densidade. Vezes a altura, vezes a gravidade. E aqui eu vou usar 9,8. Quanto é que vai dar essa altura? Essa alturinha, se você fizer a conta aí, ela vai dar 0,76, que equivale a 760 milímetros. Ah, que é aquele famoso 760 milímetros de mercúrio. São 760 milímetros de mercúrio, ou seja, a cada 760 milímetros de mercúrio eu tenho a pressão de 1 atm. É muito melhor, então, eu conseguir medir a pressão com o mercúrio, que vai me dar uma altura em milímetros, do que com a água, que vai me dar uma altura em metros. Então, por exemplo, se eu quiser medir a pressão aqui, né, do nosso CNTP, Condições Naturais de Temperatura e Pressão. Se eu precisar de água, eu vou precisar de um tanque de água para conseguir medir essa pressão. Né? Se eu precisar de mercúrio, eu vou precisar só disso aqui de mercúrio para conseguir medir essa pressão. E aí que vem o estudo do barômetro, né? Chamado barômetro de Torricelli. Nada mais é do que isso. É uma pressão atmosférica normal. Aqui, basta ter um desenhozinho, eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar para ver aí, ó. Basta ter um desenhozinho bem bonitinho, ó, do barômetro de Torricelli, 700 milímetros, 760 milímetros de mercúrio. Beleza? Bom, é isso por hoje. Volto na próxima aula ali rapidinho. Beijo, tchau.